Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos hoje com toda a Igreja a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. O sacerdote, quando celebra a missa, ele consagra o pão e ele consagra o vinho, que não serão mais pão e nem vinho, mas serão o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. O padre invoca a presença do Espírito sobre as oferendas. Quais são as oferendas? O pão e o vinho. Quem que faz as ofertas? O povo, os fiéis. Nós, todos nós que estamos celebrando. Aquele pão significa fruto do trabalho, fruto do sacrifício humano, fruto da terra. A terra nos deu a graça de produzir, através do trigo que plantamos, o pão. O vinho também, fruto da terra e do trabalho do homem, e nós apresentamos a Deus. E pedimos sobre estas ofertas, lembrando da última ceia que Jesus celebrou com os seus. Ele consagrou o pão e disse: Isto é o meu corpo. Ele consagrou o vinho e disse: Isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. A igreja repete, continua repetindo o que foi mandato do Senhor, o que foi pedido pelo Senhor na última ceia. Fazei isto em memória de mim. E é sempre isso que nós fazemos. Repetimos as mesmas palavras de Jesus. Repetimos os mesmos gestos de Jesus na Eucaristia. E cremos que o pão e o vinho consagrados se tornam corpo e sangue do Senhor, porque Ele prometeu que ficaria conosco até o fim. Porque nós temos fome e sede dEle. Então Ele provê o pão de cada dia, Ele provê o alimento necessários para a nossa caminhada, que são o seu corpo e seu sangue. Então hoje, queridos, adoremos nosso Senhor no Santíssimo Sacramento do altar, ainda tão desacreditado, até por nós, católicos. Quanta irreverência nós diante do altar, diante do sacrário. Quanta superficialidade ainda na nossa experiência com o sacramento do altar. Mas hoje, fiquemos atentos e redescubramos a presença de Jesus neste Santíssimo Sacramento, que nos alimenta e permanece conosco. Podemos adorá-lo, adorar a sua presença sacramental. Podemos tê-lo conosco como nosso alimento. A sua presença que ele mesmo prometeu que ficaria conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.